Abra a tua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 5 de Daniel. Daniel capítulo 5, versículo 1. Daniel capítulo 5, versículos 1 ao 5 diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Versículo 22, Daniel fala com o rei: Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e a vida de todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, ele pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco nesta manhã. Todos nós estamos aqui prontos para te ouvir, com nossos corações abertos para receber do Senhor. Venha, Senhor, tocar as nossas vidas, transformar as nossas vidas. Enquanto nós meditamos na tua palavra nesta manhã, eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Diga amém. Bom, semana passada, fique com a tua Bíblia aberta. Semana passada eu falei no capítulo 4 de Daniel, em que o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele por causa do seu orgulho, da dureza do seu coração, ele conheceu sobre Deus, mas os anos se passaram, ele achou que ele era mais importante do que ele era, e a Bíblia diz que ele perdeu a sua cabeça, ficou meio doido, e uma doença o acometeu, e ele fugiu do palácio, foi morar no mato, os seus cabelos cresceram, as suas unhas, ele ficou como um animal durante 7 anos, até que um dia ele levantou a cabeça aos céus e reconheceu que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, é o que a Bíblia diz. A doença, tem várias doenças que havia na época que poderiam causar estas coisas aqui no rei Nabucodonosor.
Mas a Bíblia diz que no final do capítulo 4, o rei Nabucodonosor, ele então falou o seguinte: agora eu louvo, eu exalto ao Senhor, o Deus dos céus, porque as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar aquele que anda na soberba. Os seus caminhos são justos, verdadeiros, retos. Ele pode humilhar a pessoa que é soberba, porque ele é Deus. Só que agora os anos se passaram, o rei Nabucodonosor já está morto. E no trono, na verdade, durante este período de mais de 20 anos se passaram entre o capítulo 4 e o capítulo 5 de Daniel. E nesse período todo, vários reis sucederam-se um ao outro aqui no Império da Babilônia. Alguns reinaram por 3, 4 meses, foram mortos por traição de algum outro parente. Mas aqui está o rei agora nesta época, chamava-se Nabonido, que era casado com uma filha, a filha do rei Nabucodonosor. E Nabonido, ele tinha um filho, o filho mais velho dele se chamava Belsazzar. E na verdade Belsazzar, ele era o segundo no reino. Nabonido era o rei. Mas Nabonido não estava aqui, ele já estava ausente do trono do reino já há muitos anos. Alguns historiadores acreditam que ele estava doente, estava afastado do reino, e o seu filho Belsazzar era o rei agora da Babilônia, sendo que ele oferece para quem falasse a interpretação do que aconteceu, ocupar o terceiro lugar no reino, porque o primeiro e o segundo já estavam ocupados pelo seu pai e por ele. O rei Belsazzar, ele na verdade, ele não temeu a Deus, embora ele soubesse sobre Deus, ele sabia as coisas de Deus, ele viu o que aconteceu com o seu avô Nabucodonosor, mas ele não temeu a Deus e ele desprezou ao Senhor. Na verdade, durante este período de mais de 20 anos, se você se lembra, Daniel, ele ocupava um cargo importante na Babilônia. O rei Nabucodonosor havia colocado a Daniel como chefe dos magos, lá dos sábios, e também como governador da terra da Babilônia. Mas agora, como Daniel, ele amava a Deus, me parece que ele estava ausente agora do reino da Babilônia. Ele já não era mais aquela pessoa de influência que ele foi durante o reinado de Nabucodonosor. Na verdade, ele estava esquecido em algum lugar, vivendo a sua vida na Babilônia, mas o cargo de governador da Babilônia, ou de chefe dos sábios, já estava com outras pessoas. Talvez porque Daniel tinha posições contrárias àquilo que Belsazzar, o rei, fazia. Na verdade, as pessoas que estavam ao redor do rei agora tiraram a Daniel da sua posição, e Daniel já estava aqui na Babilônia. Já nesta época, Daniel deveria ter mais de 80 anos de idade, já tinha mais de 80 anos de idade. Porque o império da Babilônia iria cair naquela noite. E Babilônia dominou sobre Israel. Israel ficou cativo lá, praticamente ficou 70 anos. Então muito tempo já havia se passado desde que Daniel foi levado. Lá quando jovem, no capítulo 1, foi levado para a Babilônia como escravo. Muitas décadas haviam se passado e agora Daniel estava com mais de 80 anos de idade. E a Bíblia diz que o rei Belsazzar resolveu dar uma festa para mais de 1000 pessoas. Na verdade, ele não era o momento para ele dar uma festa,
porque a cidade da Babilônia, a capital do país, ela estava cercada. Nesta época estava surgindo um novo rei na terra, o rei Ciro. O rei Ciro, ele estava avançando com os seus exércitos sobre a terra. Ele era o rei supremo, na verdade, do império, um novo império que estava surgindo, que Daniel havia profetizado e revelado a visão, lá o sonho no capítulo 2 do seu livro. Ele falou do sonho que o rei tinha. O segundo império que viria depois da Babilônia era o império Medo-Persa. E Ciro era o rei do império Medo-Persa, e ele estava avançando sobre muitas terras, e agora ele estava cercando a cidade da Babilônia para tentar entrar e conquistar e matar o rei. Na verdade, ele já havia tido uma vitória contra Nabonido no campo de batalha. E agora ele está com os exércitos do Império Medo-Persa, está cercando a cidade. Mas a cidade da Babilônia, ela era muito bem segura, ela era muito forte. Para você ter uma ideia, as muralhas da cidade, elas mediam a altura aproximada, era de 100 metros de altura. As muralhas que cercavam toda a cidade seriam mais ou menos a altura de um prédio de 33, 34 andares. Era a altura das muralhas. Ela tinha aproximadamente 10 metros de largura. Isto a primeira muralha. E mais de 250 torres em volta de toda a cidade, onde ficavam guardas alertas o tempo inteiro para qualquer coisa. Esta era a primeira muralha, passavam-se carruagens em cima delas. Depois ela tinha uma segunda muralha ainda dentro daquela muralha, onde soldados ficavam, larga também, alta, forte. Muitos soldados ficavam ali prontos de olho no que estava acontecendo lá na muralha, a muitos metros à frente. A cidade era uma cidade muito grande. Na verdade, a cidade da Babilônia, ela tinha campos, ela era toda cercada com esta muralha, que naquela época não tinha tanque de guerra, naquela época não tinha bomba atômica, naquela época não tinha canhão para atirar e derrubar uma muralha assim. Era no arco e na flecha, era em atirar pedras, esse tipo de coisa que eram as armas naquela época. Então a cidade ela era indestrutível aos olhos do homem, não tinha como a conquistar aquele lugar. Dentro da cidade da Babilônia havia campos, havia florestas, havia plantações de alimento, havia criação de gado, de forma que um exército poderia cercar a cidade, e dentro da cidade da Babilônia eles tinham estocado alimentos para manter aquela cidade, sem ninguém precisar sair dela por 20 anos. Eles tinham alimento por 20 anos. E além de tudo, eles tinham campos para replantar e plantar alimentos. Ou seja, aquela cidade não tinha problema de alimentação. Na verdade, tinha o rio Eufrates que passava por baixo das muralhas daquela cidade. Era o rio, e nesta época era uma época de cheia, o rio estava transbordando e ele atravessava a cidade de ponta a ponta, e entrava por um lado da cidade e saía do outro lado das muralhas da cidade. Então a cidade ela tinha água em abundância, não tinha problema de água. Então aos olhos dos homens era uma cidade indestrutível, não tinha como alguém destruir aquele lugar. Por isso Belsassar estava tão tranquilo de que havia um exército cercando a cidade, mas ele resolve dar uma festa, uma grande festa, para mais de 1000 pessoas que se reúnem lá no palácio luxuoso para comemorar alguma coisa.
E a Bíblia diz que então o rei Belsazar, ele dá um banquete, e ele bebe, e ele bebe além do que deveria beber. E às vezes as pessoas bebem demais e fazem bobagens na sua vida. E o rei Belsazar, então, ele manda trazer os utensílios de ouro que o seu avô Nabucodonosor havia trazido da Babilônia, havia trazido de Jerusalém para a Babilônia, os cálices do Senhor que eram usados pelos sacerdotes lá no templo. E então ele manda trazer esses cálices e ele coloca bebidas, e aqueles cálices que eram usados, digamos, na igreja para adorar, na adoração a Deus, ele usa agora nesta festa, e ele manda todos beberem, e a Bíblia diz que eles cantam, eles louvam aos deuses de barro, de pedra e de ferro, que não falam, não ouvem, não sentem, e eles estão nesta festa toda. Mas de repente acontece alguma coisa que os surpreende. Porque na verdade, queridos, na nossa vida, nós algumas vezes achamos que nós somos inatingíveis. Tem pessoas que elas acreditam que a vida nunca vai mudar para elas. Elas acreditam que elas estão tão seguras, às vezes elas pensam financeiramente, elas estão tão seguras financeiramente que nada vai abalar a sua vida. Mas na verdade nós não podemos. A Bíblia diz que infeliz é a pessoa que confia no homem, infeliz é a pessoa que coloca a esperança da sua vida só nas coisas desta terra. E era o que estava acontecendo com estes homens, com Belsazar. Ele se achava indestrutível, ele se achava inalcançável, ele se achava, ele tinha o poder de mandar matar, mandar destruir, acabar com a vida de uma pessoa. Não importa se aquele exército está lá fora, nós estamos aqui, eles vão cansar, eles vão envelhecer, eles não têm alimento suficiente fora das muralhas da cidade, eles vão desistir uma hora ou outra e voltar para a sua terra, porque a nossa cidade é indestrutível, não tem como um exército invadir e derrubar estas muralhas. Às vezes as pessoas pensam desta maneira: nunca vai cair, nunca vai acontecer, nunca vai haver a queda, nunca eu vou perder aquilo que eu sonhei. Às vezes as pessoas elas sonham com algo e elas lutam e dão tudo na vida para conseguir alguma coisa. Mas infeliz é a pessoa que coloca as suas esperanças só nas coisas desta terra. Porque tudo que há aqui nesta terra, queridos, nós sabemos que é apenas passageiro. Está escrito lá. É passageiro. Vai embora. No meio da festa aparecem uns dedos escrevendo na parede. Eles estavam bêbados. Alguns talvez acharam que eu estou vendo coisas demais. Só que acontece que o meu amigo aqui de copo também está vendo o que eu estou vendo. E outro lá também diz que está vendo o dedo escrevendo na parede. Está escrevendo, não é na nossa língua caldeia, está escrevendo numa língua estranha, está escrevendo em aramaico, está escrevendo nas paredes lá atrás do trono do rei, na caiadura da parede, e escreveu ali 3 palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E a Bíblia diz que quando o rei viu aqueles dedos escrevendo na parede, a Bíblia diz que ele ficou desfigurado, ele perdeu a cor, os seus joelhos começaram a bater um no outro e a tremer, e ele grita para alguém: tragam os sábios. Todos ouviram, ele chama por socorro.
Ele disca 190 e ele grita para trazerem os sábios para dar a interpretação daquilo que estava acontecendo. Ele não sabia o que estava acontecendo e ele perguntou para pessoas que não sabiam o que estavam acontecendo. Ele pediu ajuda para a gente que não poderia ajudá-lo em dar a interpretação do que é que estava escrito naquela parede. E a Bíblia diz que os magos vieram. Coitados dos magos do rei. Só nesta história da Bíblia que nós lemos esses dias, 3 vezes eles ficaram em apuros. Não era fácil ser sábio, era melhor não ser sábio lá na Babilônia. 3 vezes eles ficaram sem saber o que fazer. Eles foram chamados para dar a interpretação, mas não conseguiam entender o que são estas palavras. Não conseguiam, liam, mas não conseguiam decifrar. E então a mãe do rei, a rainha mãe, fala para ele, fala para o rei Beltsazar: na verdade tem um homem chamado Daniel, e nele há o espírito dos deuses. Na época do seu pai, porque naquela época era normal, Nabucodonosor era o seu avô, mas era normal falar, por exemplo, Jesus, filho de Davi. Jesus não era filho de Davi, era descendente de Davi. E ela falou: teu pai Nabucodonosor, na época do teu pai, houve nesse Daniel inteligência, houve nele sabedoria, ele interpretava sonhos, ele era um homem especial, e ele ainda está aqui no reino, mande chamá-lo. Olha só, queridos, que coisa impressionante. Quando você vive para Deus, quando você ama ao Senhor, passaram-se anos e anos. Eu li para vocês o capítulo 1 de Daniel, que na verdade foi o que eu comecei a pregar, em que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. E agora se passaram anos. Mais de 60 anos haviam se passado. E a filha do rei Nabucodonosor, a rainha mãe, a mãe aí de Beltsazar, ela sabia de Daniel na época do seu pai. E as coisas que ela fala de Daniel só são coisas boas. Ela fala, ele tinha um espírito diferente. Nele se achou, olha só, havia o Espírito dos deuses santos, nele se achou luz, inteligência, versículo 11, sabedoria como a sabedoria dos deuses. O teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, soluções de casos difíceis, se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltsazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a sua interpretação. Olha só, queridos, como é bom a pessoa que vive para Deus. 60 anos depois, ela tem um bom testemunho de uma pessoa que nem cristã é. Vocês estão me ouvindo? A rainha, chame a Daniel. Interessante também aqui no texto que ela 2 vezes ela fala Daniel, porque Daniel era o seu nome. Não era Beltsazar, o nome que o rei havia colocado era um nome ímpio. Daniel, ele nunca, na verdade, usou aquele nome ímpio. Seu nome era Daniel. E a mulher manda chamar a Daniel, e eles sabiam qual era o seu nome. Então a Bíblia diz que Daniel é trazido diante do rei, e o rei fala o que havia acontecido, e conta a história. E Daniel então, o rei fala para ele: olha, quem der a interpretação, eu falei que eu iria vesti-lo de púrpura, colocar uma corrente de ouro no seu pescoço, e esta pessoa iria ser o terceiro no reino. Daniel já havia ocupado posições antes. Olha, estas coisas não eram as mais importantes para Daniel, sendo que Daniel falou para o rei na cara dele: ó rei, fique contigo os teus presentes, eu não quero, dê para quem você quiser. Daniel tinha mais de 80 anos.
Ele sabia que estas coisas não eram as coisas mais importantes da vida, que posições e cargos políticos, em ser o terceiro do rei, para ele não fazia diferença alguma. O que importava na vida de Daniel, a sua vida toda, foi ser fiel a Deus, foi guardar o seu coração, foi servir ao Senhor de verdade, foi ser um profeta de Deus numa terra estranha, foi ser fiel ao Senhor no meio de um povo estranho, lá na Babilônia. Porque eu estava falando com uns irmãos esta semana, e o irmãozinho estava falando para mim que toca toca no mundo, é um músico. E eu estava falando para ele, sabe, às vezes as pessoas cristãs, elas acham o seguinte: o camarada toca, tem que sair daquilo, saia do mundo. Nós falamos muito isso, saia do mundo, e às vezes vem para a igreja e o mundo não sai da igreja. Ele sai do mundo, o irmãozinho sai do mundo, mas às vezes não deixa o mundo sair dele. Você está me ouvindo? E eu estava falando para ele, sabe, queridos, mostrar que você é cristão aqui dentro, qualquer um faz. Que aqui todo mundo é bonzinho. Põe o capeta aqui dentro, ele grita glória a Deus. É verdade. Aqui, meu querido, o cara pode ser a pior pessoa, pode espancar a esposa, os filhos, e ele chega aqui, ele fala, vocês calem a boca. E ele chega aqui e fala, aleluia. Falei para você. Uma pessoa mandou um e-mail, falou, pastor, puxa vida, eu queria morar na igreja. Porque na igreja meu marido é santo. Ele é excelente. Fala que ama. O pastor fala que ama, eu te amo. E eu estava falando para o irmão, sabe, queridos, lá fora, você tem que ser luz lá fora. Eu não sou contra a pessoa tocar lá com o Roberto Carlos, não. Se for preciso tocar, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença de Deus em qualquer lugar. Se você tiver que ir até o inferno, seja cheio do Espírito Santo e pregue o evangelho lá. Porque a gente acha que a gente não indo, não estou dizendo, camarada, que você entende o que eu quero dizer, acho. Não precisa ficar uma hora explicando. Mas o que eu estou dizendo é que Daniel, ele viveu para Deus na Babilônia. Ele viveu para o Senhor, onde não havia muita gente vivendo para o Senhor. Era mais fácil ele se contaminar. Ele iria ter mais alternativas, possibilidades na vida, se ele fizesse o que os outros faziam. Mas não, ele estava numa terra estranha, longe do templo, longe da sua casa, longe dos seus familiares, longe das coisas sagradas de Jerusalém, e lá na terra estranha, ele foi fiel ao Senhor, foi profeta do Senhor, foi cheio da presença do Senhor, e agora mais de 60 anos depois, não há uma coisa que as pessoas falem negativa dele. A própria rainha fala, nele tem um espírito excelente. Chame o homem. Daniel fala para o rei o que tem que falar. Seja contigo os teus presentes. E Daniel prega um sermão para o rei, arriscando perder o seu pescoço. Porque quem é de Deus fala o que tem que ser falado, independente do seu pescoço. Olha João Batista. E ele começa dizendo, o sermão dele, versículo 17, ele responde. Ele fala, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outra pessoa. Todavia, eu vou ler ao rei a escritura e lhe farei saber a sua interpretação. Ele fala algumas coisas aqui, olha, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, o teu pai, o trono. Deus deu o trono. Deus deu o trono para ele, o reino, grandeza, glória, majestade. Foi o que Jesus falou para Pilatos. Pilatos falou para Jesus, você não sabe que eu tenho poder sobre a tua vida? E Jesus falou para ele, nenhum poder você teria se do céu não fosse dado para você.
Deus deu o poder a Nabucodonosor e o colocou como rei. Porque Daniel falou lá no capítulo 2, é Ele quem muda os tempos e as estações. Ele estabelece reis e Ele remove reis. Daniel sabia quem era o dono da história. Daniel sabia quem era o seu Deus. Quando a gente conhece a Deus desta maneira, a nossa fé é inabalável, meu amado irmão. Não importa a circunstância que você esteja vivendo em sua vida, quando você conhece a Deus desta maneira, você não se abala com as más notícias, você não fica apavorado porque alguma coisa ruim aconteceu ou vai acontecer. Você sabe que quem controla a vida e a história é o Senhor. E Daniel sabia disto. Ele falou aqui, o Altíssimo deu. Sabe o que acontece? Só que o rei Nabucodonosor, ele começou a fazer coisas que ele não deveria fazer. O teu pai, o teu avô, ele tinha o poder de matar pessoas, ele mandava matar quem ele queria, ele mandava soltar quem ele queria, ele se achou grande. A Bíblia diz aqui no versículo 20, quando porém o seu coração se exaltou, passou dele a sua glória. Quando o seu coração se exaltou, Deus o tirou daquele lugar. Foi isso que aconteceu. Até que ele aprendesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Quando ele aprendeu isto, o Senhor o restaurou no seu trono. Ele conta aqui o capítulo 4 para o rei. Ele conta o que aconteceu. Quando Nabucodonosor reconheceu que o Altíssimo tem poder e reina, Deus o colocou de volta sobre o seu trono. Agora no versículo 22 é que está a questão, queridos. Tu, porém, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que você sabia de tudo isso. Você não humilhou o teu coração, ainda que você sabia todas estas coisas. Aqui duas coisas, queridos. A primeira delas é que eles aqui não imaginavam. Eles estavam numa festa, isso tudo está acontecendo de madrugada. Eles não imaginavam, o rei, aquelas pessoas que estavam lá bebendo, não imaginavam que aquela seria a sua última noite de vida. Eles não imaginavam que aquilo que eles achavam que seria impossível de acontecer, que era a cidade da Babilônia cair, eles não imaginavam que aquela seria a última noite da sua vida. Deveria ser ou dia 12 ou 13 de outubro do ano 539 antes de Cristo, esta noite. Segundo os livros de história. Eles não imaginavam que aquela era a sua última noite. Você sabe que esta semana agora, para os fãs aí do Michael Jackson, dia 25 vai fazer 2 anos que ele morreu. Já. O tempo voa. Eu me lembro, esses dias eu estava comentando com a minha esposa, eu me lembro o dia que o Elvis Presley morreu. 1977, eu me lembro que eu estava fazendo quando eu soube que o Elvis Presley tinha morrido. Há mais de 30 e poucos anos atrás. A maior parte de vocês não tinha nem nascido. Eu me lembro. Quem esperava? O camarada tinha 42 anos. O rei do rock. Quem esperava o Michael Jackson no dia da morte dele? Ele foi ensaiar, cantou, dançou. Não esperava. Eles aqui não esperavam. Eles foram para a festa, colocaram a melhor roupa, o melhor perfume, as joias, colocaram o tapete vermelho, afinal era no palácio do rei, do imperador. Tinha gente lá que se gabou a semana inteira anterior, falando, eu fui convidado para a festa. Como o ser humano é tolo, dá valor a coisas tão insignificantes.
insignificantes. As pessoas dão valor a coisas que, na verdade, aos olhos de Deus, nem valor algum têm. Muitos que estavam naquela festa morreram. Eu acredito que a maioria dos que estavam naquela festa morreram naquela noite. Eles nem imaginavam isto. E a segunda coisa aqui neste versículo, queridos, é que o Daniel falou para o rei Belsassar: você sabia, não humilhou teu coração, ainda que você sabia todas estas coisas. Sabe, queridos, às vezes o conhecimento, se nós temos conhecimento e nós não agimos de acordo com o conhecimento, nós vamos sofrer e pagar um preço por causa disto. Ele sabia o que Deus fez, mas não andou de acordo. Às vezes você sabe quem Deus é, você sabe o que Deus faz, você olha para trás, olha para a história, olha para os que viveram antes de você, olhe para pessoas que morreram agora, que você sabe, parentes teus que morreram na tragédia, por opções erradas que eles fizeram em sua vida. Olha, aprenda com o passado, aprenda com a história, veja o que Deus tem prazer, veja o que Deus abençoa, veja por que Deus abençoou tal pessoa a determinado tempo, por que tal pessoa não foi abençoada. Aprenda, meu amado, você vê as coisas e às vezes repete os mesmos erros que os seus pais e avós fizeram. Meu pai que sempre falava assim, falou: não, eu vou morrer nesta religião, porque o meu avô era desta religião, o meu pai era desta religião, os meus parentes eram desta religião. Na verdade, às vezes as pessoas insistem por causa dos seus parentes, por causa dos seus antepassados, insistem num caminho que não é o melhor caminho, insistem em fazer coisas que desagradam a Deus e vão colher tragédias em sua vida por causa disto. Você sabia, você viu, o seu avô contou para você o que aconteceu, o seu avô contou para todo mundo o que aconteceu. No capítulo 4 começa: eu, Nabucodonosor, passei por isto, o que aconteceu comigo, e termina o capítulo 4, Nabucodonosor falando: por causa disto hoje eu louvo e eu exalto ao Senhor, porque os seus caminhos são verdadeiros, os seus juízos são retos, Ele abate o soberbo, Ele é Deus. Eu reconheci que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quiser. E eu falei para você que talvez nós vamos encontrar Nabucodonosor lá no céu. E o seu neto sabia destas coisas, ouviu a história, mas não mudou a vida. Este é o problema. Você sabe. Leia, meu amado. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. O que é que Deus abençoa? O que é que Deus tem prazer? Por que Deus abençoa tal pessoa? Por que Deus cuida de tal pessoa daquela forma? A gente vê na história, a gente vê na Bíblia, a gente vê na vida de familiares nossos. O livro de Provérbios, ele diz assim: a sabedoria ela clama pelas ruas, ela grita nas praças, nas esquinas. E porque você não me ouviu, fala, você não me ouviu, quando você me buscar, eu vou desprezar você. Às vezes a gente não ouve, às vezes a gente não aprende, com o erro dos outros, a gente vai cometer os mesmos erros, só que para a nossa vida talvez não haja cura, como a gente imagina que haja. Porque algumas vezes na nossa vida a gente se acha inatingível. Nunca vai acontecer comigo, nunca vai acontecer comigo. A cidade é muito forte, deixe eles lá fora, eu estou seguro. Às vezes as pessoas apoiam a sua vida numa falsa segurança, que nem o homem rico lá da parábola, da história que Jesus contou, que não é uma parábola, é uma história verdadeira. O homem rico, ele se achava, ele festejava todas as noites, ele se achava inatingível, mas um dia ele teve que prestar contas.
da sua vida. Isso vai acontecer com todas as pessoas. Daniel então fala para o rei: você não sabia de tudo isso, mas não se humilhou. Diz no versículo 23: mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. A Deus em cuja mão está a tua vida, todos os teus caminhos. Querido, eu quero dizer para você, por mais arrogante que você possa ser, você não é nada. Sabia disto? Por isso que a Bíblia diz, sabe o melhor lugar para você ir? É enterro. Salomão, ele falou, melhor ir no cemitério do que na festa. Porque lá as pessoas refletem sobre o fim da sua vida. Algumas vezes é verdade que a gente precisa ir para alguns lugares para refletir, para ver que toda aquela arrogância nossa, para ver que tudo aquele papo que a gente tem, de que a gente até fala de Deus, falar de Deus qualquer um fala, mas não quer saber de Deus. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para buscar ao Senhor, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar. Pastor, eu não tenho tempo. Sabe por que você não tem tempo? É porque aquilo não é importante para você. Porque aquilo que é importante para você, você arruma tempo. Você acha que é importante comer todos os dias? Você arruma um tempo para você almoçar. Não, pastor, nem almoço. Eu duvido que você esteja há uma semana sem comer. Não, eu duvido que você esteja há 3 dias sem comer. Você arrumou tempo para almoçar, para jantar, talvez até saiu com os amigos para jantar, para almoçar, porque aquilo é importante para você. Então não fale que você não tem tempo, porque além de você pecar por não buscar a Deus, está pecando por falar uma bobagem também, porque você tem tempo. Que você não tem são prioridades. Para você não é importante Deus na sua vida. Para você é mais importante o teu trabalho na sua vida. Para você é mais importante talvez passear. Talvez para você é mais importante ir na festa. Talvez para você seja mais importante almoçar. Porque se você não almoçar, você não vive. Então estas coisas são importantes para você. Deus, se tiver um tempinho de vez em quando, você dá. Porque não é importante para você. Não era importante para este homem aqui também. Mas Deus tem a nossa vida na nossa mão, na sua mão, a Bíblia diz. E os caminhos do Senhor, os caminhos do homem, estão nas mãos do Senhor. Você me entende isto? Então, da parte do Senhor foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, a escritura que se traçou, versículo 25, mene, mene, tekel e parasim. E aqui eu te dou a interpretação. Mene, na verdade, significa contou, mediu. A palavra mene significa isto, contou ou mediu. E Daniel deu a interpretação da palavra. É mediu, contou. Se eu traduzisse essas palavras, significaria o seguinte: mene, contou, tekel, pesou. E Peres, parasim é o plural de Peres. Peres é igual a parsim. Por isso que está lá parsim, mas na tradução está Peres. Ele falou no singular, que significa dividiu. Então era mene, contou, pesou, dividiu. Isto significa as palavras. Dividiu-os, no plural. Contou, pesou, dividiu-os. E Daniel deu a interpretação: contou Deus o teu reino e acabou com ele. Contou Deus o teu reino e deu cabo nele. Contou Deus o teu reino e Deus falou, acabou. Pesado você foi na balança, tua vida foi pesada na balança diante do Senhor e você foi achado em falta. E Deus dividiu o teu reino. E o teu reino vai ser dado aos medos e aos persas, que estão lá fora da muralha.
Esta é uma palavra dura. Pastor, de vez em quando você prega umas palavras duras. Às vezes a palavra é dura. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Se você está procurando uma religião fácil, fuja do cristianismo. Você está me ouvindo? Se você está procurando uma religião só que passe a mão na tua cabeça, procure outra coisa. O cristianismo não combina com só passar a mão na cabeça. Porque Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque hoje em dia, cristianismo é festa. Você pode ser tudo. Você pode ser homossexual, você pode ser até pastor. Pode ser até pastora lésbica. Eu vi essa semana, tem até pastora lésbica. Cabe tudo. Você pode mentir, enganar, vender CD pirata, comprar pirata. Cabe tudo no cristianismo. Querido, você está se enganando. Eu estou aqui para falar para você que você está vivendo uma mentira. Você vai ser surpreso no dia do juízo final. Você vai tomar uma surpresa na sua vida. Você quer uma coisa fácil, mude de religião. Vai ser budista, sei lá o quê. Cristianismo tem um preço. Tem um preço. É verdade. Quando Jesus pregou um sermão duro, os discípulos saíram fora, a maioria, meu caro. Foram embora. E Jesus virou para os 12 que estavam ali e falou para eles, vocês não vão me largar agora não, vão ficar aqui? E Pedro falou aquela palavra que a gente gosta de ouvir, né? Falou, não, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Mas hoje na igreja pode tudo. E ele falou, contou Deus, pesou Deus, e Deus deu a outro povo. Versículo 29, mandou Belsazar que vestissem. Olha só, o rei, apesar, aqui eu tenho que dar crédito para o rei. Tem que dar crédito para o rei, porque ele não ficou irado, ele não mandou cortar o pescoço, ele não imaginou que aquilo iria acontecer naquela noite. Sendo que ele coloca Daniel como terceiro no rei naquela noite que durou 1 hora. Daniel durou no cargo. Porque o rei teve a atitude correta, ele entendeu que aquela era a interpretação verdadeira. E a Bíblia diz que então mandou Belsazar vestir a Daniel de púrpura, lhe pusesse na cabeça, uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse que ele seria o terceiro no governo do seu reino. Seria o terceiro. O rei agiu direito. Daniel nem queria isto. Para Daniel isso não era importante. Enquanto Daniel estava falando, mais uns minutinhos, falando para o rei, estava acontecendo alguma coisa lá fora, no acampamento Medo-Persa. Segundo os livros de história, a Bíblia não declara como foi que eles entraram na cidade, mas a história mostra como eles entraram na cidade. Um dos generais, e na verdade Dário, o Medo com cerca de 62 anos se apoderou do reino, Dário, na verdade ele era o chefe do exército do imperador, do rei Ciro. O rei era Ciro. Dário era o comandante do exército, e que foi constituído rei sobre a Babilônia pelo grande rei Ciro. Dário veio a ser o rei lá no lugar do Império Babilônio, mas Dário não era o rei do Império Medo-Persa, ele era o comandante do exército do rei Ciro. Porque Isaías, só para curiosidade, Isaías havia profetizado 150 anos antes, e deu até o nome, você lê no livro de Isaías, porque eu enviarei o meu servo Ciro, que vai libertar o meu povo e vai derrubar a cidade da Babilônia. Isaías falou isso 150 anos antes e deu o nome do cara que ia ser o rei ainda. Falou que era Ciro, 150 anos antes de acontecer. Mas, lá fora, eles estavam, um dos generais do exército teve uma ideia, e eles trabalharam por semanas, e eles desviaram as águas do rio Eufrates,
por um canal. Eles fizeram um canal de água, um canal, cavaram. E naquela noite, sem que ninguém soubesse, eles desviaram a água que passava por baixo da cidade para um canal para sair do outro lado da cidade, de forma que a água na cidade, o rio se secou na cidade. E eles atravessaram na lama por baixo das muralhas da cidade. E quando os soldados perceberam, isto era madrugada, quando os soldados da Babilônia perceberam, já havia milhares de soldados medos persas dentro da cidade da Babilônia, invadindo o palácio da Babilônia, e naquela mesma noite entraram nesta festa, mataram a Belsassar, mataram muitas pessoas ali, e a Bíblia diz isso daqui só no versículo 30, naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Naquela mesma noite. Porque com Deus ninguém brinca. Naquela mesma noite. Porque o homem sem Deus não é nada. Naquela mesma noite. Porque é o Altíssimo que tem poder. E remove reis. E coloca reis. E a tua vida e os teus caminhos, e os teus sonhos e os teus planos estão nas mãos do Senhor. E a melhor escolha e opção que você tem a fazer na sua vida, meu amado irmão, é servir a Deus de verdade. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito e nunca vai errar, não. Algumas vezes nós vamos errar, mas nós temos um advogado, aí nós pedimos perdão. Senhor, me perdoa, eu não quero errar, eu quero acertar as coisas. E Deus vai nos perdoar e vai nos restaurar e vai nos abençoar. Mas, meu amado, você sabe destas coisas. Você conhece a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus. Não se iluda com o que os homens falam, nem com o que os pastores falam. Eu não estou dizendo para você ouvir o que eu falo. Você tem a Bíblia, meu amado. Eu sempre falo para você, fique com a Bíblia aberta. Confira se aquilo que eu estou falando é a verdade. Confira lá, analise, olhe, leia em casa. Leia a palavra de Deus. Se você tem dúvida, pode me perguntar. Não tem problema. Mas olha, meu querido, você sabe. Você tem a Bíblia nas tuas mãos. Tudo que a gente planta, nós vamos colher. Ele não humilhou o coração, embora ele soubesse de todas as outras coisas. Ele se esqueceu das coisas que eram mais importantes. Por isso aconteceu. 2 minutos. Qual é a festa que você tem participado? Você sabia que num instante a sua vida pode mudar completamente? Algumas coisas que estão aqui neste texto. O conhecimento que nós temos, ele precisa nos aproximar mais de Deus ao invés de nos afastar de Deus. Porque às vezes a gente conhece. E quanto mais, eu até falei esta semana lá no Twitter, eu acredito realmente que os pastores, não os pastores, eu falei pastores, mas todos, é muito bom ler livros, é muito bom ler coisas, é muito bom, é meu hobby, eu amo ler, é o que eu mais gosto, eu compro, hoje em dia, eu diminui muito minha compra de livros, porque eu tenho livros para ler até eu morrer. E eu leio uma média de 25, 30 livros por ano, que não é lá excepcional, mas livros algumas vezes de 950 páginas. Não é livrinho de 10 folhas, não. Leio livros grandes, todos os anos, 25, 30 livros eu leio. Enfim, só que tudo isso daí, queridos, não consegue substituir a palavra de Deus. Porque o conhecimento que as pessoas podem adquirir, ao invés de empurrá-los para Deus, muitas vezes os faz ficarem céticos, duvidosos sobre quem Deus é. Às vezes eu já vi isso daí. Pessoas que estavam na igreja buscando a Deus, porque agora começou a fazer uma faculdade que acha que é uma grande coisa. Quando se fez um MBA, acha que sabe mais do que o Deus da Bíblia. Porque estudou lá em Oxford,
ou em Harvard. Agora é um economista importante. Acha que sabe mais. A Bíblia, é um livro ultrapassado, antiquado. Na verdade, eu fiz a grande descoberta. Deus nem existe. Sabe o que Deus fala para você? Seu bobo, tolo. Você não sabe que você é tolo? Deus fala isto. Diz o insensato no seu coração, não existe Deus. Coitado, um dia vai ver que existe. E aí vai arrepiar e bater as canelas e os joelhos igual, mais do que o pobre Belsazar teve os seus joelhos tremendo que não conseguiu parar de pé. Teve que chamar a emergência. Pegar o telefone 190, o SAMU. Os joelhos dele batiam no outro. A Bíblia diz lá. O joelho dele batia um no outro, desfigurou-se o seu rosto. O camarada perdeu a cor. Isso só porque uns dedinhos apareceram na parede. O dia que ele encontrar com o Senhor, ele vai ver o que é tremer. Conhecimento deve nos aproximar de Deus e nos humilhar. Quando você aprende sobre o universo, você vê, meu Deus, eu não sou nada. Como Deus é grande, como Deus é tremendo, como Deus tem o controle da história, como o mundo está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. É verdade. E último lugar, todos nós vamos receber uma sentença em nossas vidas. Qual vai ser a tua sentença? Na verdade, você pode receber por si próprio, ou eu posso receber a sentença que na verdade viria sobre a minha vida, mas que caiu sobre Jesus. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas eu fui sarado. Aquilo que eu deveria na verdade receber de justiça de Deus, de pagamento por todos os erros que eu cometi na minha vida, na verdade, já foi carimbado lá na cruz, está pago. Jesus falou, está consumado. Quando ele falou aquela palavra, está consumado, ele estava dizendo, a dívida do Edson já está paga, a dívida da Antônia, da Maria, do João, Senhor, já está pago, eu paguei por eles. Quando você recebe a Cristo, recebe a Jesus, Ele toma as tuas culpas, Ele toma o teu fardo e Ele dá para você um outro fardo que é leve e é suave. Amém, meu amado?